Papel e caneta na mão que a aula vai começar, bebê! Próxima questão, 15, mano. Simbora. Simbora sim. Ei, se inscreve lá no meu canal, que eu quero que o Gustavo Lima me ligue pedindo para eu mandar alô para ele, viu? Que aqui é... 15. A parábola de equação y igual a x ao quadrado menos x mais 1 intercepta a reta de equação y igual a x mais 4 nos pontos A e B. O comprimento do segmento AB é igual a... Gente, professor, essa questão é muito difícil. Eu nem sabia que esse desenho, professor, era assim. Só entenda, ele está dizendo que eu tenho uma parábola e vai ter uma reta interceptando e tocando em dois pontos. Professor, e como é que eu sei que é assim? Presta atenção. Aqui, né, a parábola, aqui, com cavidade para cima ou para baixo? Ó, quem é que vai te indicar? O A. O A não é positivo? Parábola com cavidade para cima. Vamos para a reta. Eu sei que essas coisas vão se cruzar. A reta, que é de uma função do primeiro grau, vai ser uma função crescente ou decrescente aqui? Crescente. O A é positivo, então, função crescente, a reta está inclinada para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Está aqui. Então, como elas vão se cruzar em dois pontos, eu já tenho um esboço mais ou menos assim. E ele quer justamente que você encontre essa distância do ponto A até o ponto B. Distância do ponto A até o ponto B. Gente, aqui vai ser uma fórmula que é a fórmula de distância de dois pontos. Tem como fazer usando o plano cartesiano? Tem como fazer, mas usando a fórmula é bem mais rápido. Seguinte, bora entender. Eu quero essa distância. Imagine que isso aqui tem um plano cartesiano aqui. E tem que ter, porque você marcou pontos, fez os gráficos. Entenda, nesse ponto bem aqui, tem um x e tem um y, concordam? Nesse ponto eu tenho um x e eu tenho um y. Como esse ponto tanto é da parábola como é da reta, concordam que esse ponto aqui tem as mesmas coordenadas para os dois gráficos? Concordam? Beleza. Do mesmo jeito aqui. Ele vai ter o mesmo x e o mesmo y, tanto para a parábola como para a reta. O que é que eu estou dizendo? Que o x desse é igual tanto para a reta quanto para a parábola. O y também, certo? Dos dois pontos. Então, é o seguinte, aqui não é da parábola, aqui não é da reta. Como nesses pontos eu tenho pontos coincidentes, pontos que servem tanto para a parábola como para ponto em comum que serve para a reta, é o seguinte, eu vou igualar esses dois. Porque o y dos dois pontos são iguais. Então eu vou aqui encontrar. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar parábola e reta, para você entender, certo? Então eu vou ter o seguinte, ó, que x ao quadrado menos x mais 1 é igual a x mais 4. Só não entendi. Cara, se esse ponto é em comum da reta e da parábola, o seu par ordenado serão iguais. O seu par ordenado será igual para reta, para parábola, certo? Então, x é igual e y é igual, óbvio. O par ordenado que tiver aqui, tanto serve para um como serve para outro. Tranquilo? Então, eu igualo. Então, estou dizendo que os y serão iguais. Correto. Então, por que eu vou fazer isso? Que agora eu vou encontrar o x. Então, fica organizando. Vou trazer aqui para cima. Melhor. Vou igualar bem aqui, ó. Y da parábola com y da reta. Então, vai ser x ao quadrado menos x mais 1 tem que ser igual a x mais 4. Vou organizar porque eu vi que vai formar uma equação de segundo grau. Então, passa tudo para o primeiro membro. X ao quadrado menos x mais 1 não muda. Esse que era mais em menos, esse que era mais em menos. Igual a zero. Então, x ao quadrado só tem ele. Menos x, menos 2x. 1 menos 4, menos 3, igual a zero.
Pronto. Professor, e agora? Como é que eu faço? Eu vou resolver a equação de segundo grau. Como é que resolve a equação de segundo grau? Delta e Bhaskara. Ou, aí você faz delta, b ao quadrado menos 4ac. Depois vai para a Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Ou você pensa aquele negócio da soma e do produto das raízes. O produto das raízes, que é c sobre a, vai dar menos 3. E a soma é menos b sobre a, então vai dar mais 2. Dois números que multiplicados dará menos 3 e a soma dá o oposto desse cara. Lembra quando a é 1, a gente pode fazer isso? Esse raciocínio logo, rápido. Então, o seguinte, professor, mas tá com preguiça, faz aí o delta. Tá bom. Quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 2. Quem é o C? Menos 3. Show? Delta, B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta vai ser, quem é o B? Menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Então, delta vai ser igual 4, menos com mais dá menos, com menos dá mais. Então, fica 12. Então, delta é 16. Se o delta é 16, agora eu vou encontrar usando a fórmula de Bhaskara. Para encontrar as raízes. Menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o a. Então, bora lá. X vai ser menos, quem é o b? Menos 2. Então, menos com menos, mais 2. Mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 1, fica 2. Então, eu vou ter duas raízes. Certo? Então, x', fez direto. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Primeira raiz. Segunda raiz, 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Olha aí, você encontrou duas raízes. Ó, o delta deu um positivo, então duas raízes reais e distintas. O produto dá menos 3 e a soma dá 2, que é o oposto desse cara. Só fazer aquele processo de soma e produto das raízes. E agora é o seguinte, por que eu encontrei dois valores aqui? É porque eu tenho dois pontos. Então agora eu vou saber qual é o y desse cara e qual é o y desse cara. Professor, em qual das equações, das funções eu vou substituir? Tanto faz, cara, porque se o ponto é em comum, tanto faz usar um como a outra, vai ter que dar o mesmo par ordenado. Não, não acredito não. Pois teste. Quando x é 3, 3 ao quadrado, ó, quando, ponto A, um ponto aí, quando x é 3, vamos substituir. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 3, 6. 6 mais 1, 7. Se eu substituir aqui, 3 mais 4, 7. Agora, eu vou pegar o outro par ordenado. Menos 1. Então, menos 1 ao quadrado fica 1. Aqui fica menos com menos, fica mais. Então, fica 1 mais 1, 2, mais 1, 3. E se eu substituir isso aqui? Menos 1 mais 4, 3. Não tem para onde correr. Vai ter que dar sempre o mesmo. Então, eu sei que um par ordenado é 3 e 7 e o outro é menos 1 e 3. Se você encontrou isso aqui e não lembra da fórmula, distância entre dois pontos, pessoal, você pode marcar esses pontos no plano cartesiano, vai fazer o teorema de Pitágoras, tá certo? Se não, você vai lembrar o seguinte, a fórmula de distância entre dois pontos é raiz quadrada de x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado, e tudo dentro da raiz. Aí você só faz substituir. Distância de dois pontos vai ser raiz quadrada de quê? Vou chamar esse aqui de ponto A e esse de ponto B. Então, x do ponto B é menos 1,
menos x do ponto A, 3 ao quadrado, mais y do ponto B é 3, menos y do ponto A, 7, que fica ao quadrado. Aí você vai ter distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual. Menos 1, menos 3, menos 4. Dentro do parênteses vai ficar positivo, que é um expoente par. Então fica 4 vezes 4, 16. Certo? Mais 3 menos 7, menos 4. Ao quadrado, 16. Então o resultado é raiz quadrada de 32. Professor, não tem essa resposta aí. Então você vai fatorar esse rapazinho. Então vem para cá, ó. Vamos fatorar o 32. 32, então por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Como é a raiz quadrada, você vai agrupar números iguais de 2 em 2. Então, 2 ao quadrado, esse ficou só. Vou trazer para cá porque pode ser que você não esteja enxergando. Quem é que vai sair de dentro da raiz? Ó, não está assim, né, o 32? Então, sai esse 2, sai esse 2. Então, 2 vezes 2, 4. E ficou o outro. Então, fica 4 raiz de 2, que é a mesma coisa de raiz quadrada de 32. Então, a opção é a de aprovação. Amém? Amém. Simbora. Próxima questão, 21. O gráfico do polinômio de coeficientes reais p de x igual a x ao quadrado mais bx mais c está representado a seguir. Com base nos dados desse gráfico, é correto afirmar que os coeficientes a, b e c satisfazem as desigualdades. Ele não quer saber o valor do A, do B e do C. Ele só quer que você entenda se é positivo ou negativo. Ele deu a lei de formação. Isso aqui é uma função que? Do segundo grau. Nesse caso aí, ele chamou de P de x. P de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ele quer saber se o A é positivo, se o B é positivo, se o C é positivo ou negativo. Maior ou menor do que zero, só isso. Não quer saber valor. Seguinte, só já sei, já estou nervoso. Se a concavidade da parábola está para cima, é porque o A é positivo. Muito bem. Então, A é positivo. Professor, se o A é positivo, concavidade para cima. E se o A fosse negativo, concavidade para baixo. Outra coisa de cara que você já tem que saber é a história do C. O C, presta atenção, o C é onde a parábola corta o eixo Y. Muito bem. Parábola está cortando o eixo Y. Aqui é? Não, bebê. Aqui é eixo X. Aqui são as raízes. Eixo Y. Então, esse cara é o C. Se esse cara está abaixo do zero, ele é positivo ou negativo? Negativo. Então, C menor do que zero. Professor, não fiz conta nenhuma, foi? E eu vou eliminar quem? Vamos lá, ó. Se o A é positivo, você já eliminar o item E. E se o C é negativo, você já eliminar o B e o C. Você ia ficar só com A e D, 50% de chance. Então, agora é o B que vai decidir. O B é aquele rapazinho chatinho, né? O B, você vai fazer o seguinte, ó. Presta bem atenção. É o B, você geralmente vai usar o vértice da parábola. Aqui não é o vértice? E todo ponto tem um X e tem um Y. X do vértice, Y do vértice. Geralmente, pessoal, o B, quando você quer encontrar esse rapazinho, na função de segundo grau, é usando o X do vértice. Por quê? Ó? A fórmula do X do vértice é menos B sobre 2A. Então, B já aparece. Professor, mas eu não vou encontrar valor, é? Não, você vai só saber se ele é maior ou menor do que zero. E como é que eu vou fazer isso? Você sabe, a gente já fez uma questão. Olhe para cá, X do vértice. Você sabe quanto é? Não. Mas você sabe que ele é
positivo. Então, bem aqui, ó, é mais. Igual, menos. Eu não sei quem é o B, quero descobrir. O 2 é positivo e a gente já sabe que o nosso A nessa questão é maior do que 0, então é positivo. Então, mais com mais, mais. De novo, geralmente quando você quer encontrar o B, você usa o x do vértice, que a fórmula é menos B sobre 2A. Vou fazer só um jogo de sinais, ó. Se ele quisesse valores, você substitui por valor, mas aqui não tem valor de ninguém. Você só sabe que, se aqui é o vértice, ele tem um x e tem um y do vértice. O x você sabe quanto é? Não, mas você sabe que ele é o quê? Positivo. Menos da fórmula, o B eu quero descobrir. Esse 2 é positivo e o nosso A nessa questão é positivo. Então, mais com mais dá mais. Qual é o sinal que o B tem que ter para que essa conta toda dê mais? Preste atenção. Se eu botar o sinal do B positivo, então mais com menos, menos, menos com mais, menos. E é para dar mais. Então não pode ser positivo. O B tem que ser o quê? Negativo, porque menos com menos, mais. Mais com mais vai dar mais. Então B é menor do que zero. E se o B é menor do que zero, eu tenho o item A de aprovação. Simbora.